direito de herança é garantido pelo Código Civil Brasileiro, mas afinal, o que é esse direito? E é para saber sobre isso que eu vou conversar agora com o Dr. Einstein Lincoln, que é advogado especialista em direito de família. Dr. Einstein, o que dispõe o Código Brasileiro sobre o direito de herança? Bom, o direito sucessório está previsto no Código Civil Brasileiro a partir dos artigos 1784 e seguintes, em que transfere aos herdeiros a propriedade e a posse dos bens deixados pelo falecido. Então, a partir do momento em que ao falecimento da pessoa, aquele patrimônio, aquela universalidade que nós chamamos de herança, é transmitida aos seus herdeiros, que poderão, inclusive, se valer das ações possessórias em proteção dos seus bens. Como é feita a transmissão da herança? Bom, ela é feita através da morte, como eu falei, mas, naturalmente, a gente precisa abrir o inventário do falecido, tá? Requerendo em juízo ou extrajudicial, se ele não deixou testamento ou não deixou herdeiros incapazes, pode ser feito de forma extrajudicialmente. Um pedido para que ocorra a substituição daquela pessoa que faleceu por aquelas que estão vivas e são seus sucessores. A sucessão nada mais é do que a substituição. Eu estou sucedendo, eu estou substituindo a titularidade daquele patrimônio de quem o detinha por aqueles que estão vivos. Como se dá a herança quando o indivíduo morre sem testamento? É a sucessão legítima que nós falamos, tá? E o Código Civil, atual como o anterior, sempre privilegiou essa espécie de sucessão, tanto que a testamentária não é algo muito comum no nosso ordenamento jurídico. Não são todos nós que fazemos testamentos, que recorremos a essa modalidade. Mas, naturalmente, ocorrendo a morte e deixando o patrimônio, será aberto o inventário e, consequentemente, feita a partilha com a transmissão do que é um hereditário para cada um dos herdeiros. Qual a diferença entre os testamentos público, cerrado e particular? O público é aquele testamento em que é lavrado pelo tabelião, que posteriormente é lido em voz alta perante as testemunhas que lá se fazem presente aquele ato. Então, dá publicidade, não é? Qualquer um pode chegar. O testamento cerrado é um testamento sigiloso, feito pelo próprio punho ou mecanicamente pelo testador, por aquele que vai deixar algo, na presença das testemunhas, que posteriormente é levado ao tabelião e ele é registrado, né, e fica em cartório para posteriormente a sua abertura. E o testamento particular é aquele testamento que pode ser feito pelo testador, no conforto de sua casa, de forma mecânica ou de próprio punho, e entregue às testemunhas e ao testador para posteriormente a sua leitura, onde ele, né, vai, da maneira dele, dispor dos seus bens. Em que consistem os testamentos especiais? Os testamentos especiais são aqueles feitos em situações bastante específicas, daí o nome especiais. São os testamentos feitos a bordo de navio, em época de guerra, feitos por militares do Exército ou da Aeronáutica, em situações bastante especiais, em que se possibilita ali, naquele momento, né, de tensão, que a pessoa faça o seu testamento. A herança, ela responde pelo pagamento das dívidas do falecido? Responde. Toda a herança responde pelas dívidas do falecido. E após a partilha, proporcionalmente o que cada um recebeu. O que significa o co-herdeiro? Co-herdeiro são os vários herdeiros participantes. Então, nós temos aqui uma família de 3 herdeiros. Temos o primeiro herdeiro e os demais herdeiros, que são chamados de co-herdeiros. É a menos nomenclatura. Como se dá a renúncia da herança? A renúncia à herança ela é feita no momento em que se abre o inventário e ela é feita de forma expressa, de um documento público ou através de termo judicial, em caráter irretratável. Então, eu renuncio à herança, eu não quero aquele direito que me foi deixado. Quem pode ser excluído da partilha dos bens? A princípio, todos
que são indignos, não é? Ou que foram desertados. Indignos são aquelas pessoas que praticaram atos de desonra ou contra a vida do testador. Né? Eu tenho uma sucessão, não é? Eu estou na expectativa de receber uma herança, mas eu difamei o falecido, eu atentei contra a vida dele. Não é justo que eu venha a receber. Não é? E no testamento ele pode também deserdar aquele que ele achar que deve, que não é merecedor da sua herança. Em que consiste o termo herança jacente? Herança jacente é quando, ou por renúncia, ou por desconhecimento de quem possa ser herdeiro daquele patrimônio deixado pelo falecido. Então, na verdade, a herança jacente, ela se trabalha como um início para a declaração da vacância da herança e a sua transferência daquele patrimônio para o Estado posteriormente.